Gente, lá, né, iniciando o conteúdo sobre sujeito e predicado, eu falei que o quê? O predicado é o que se declara do sujeito, certo? Então, lá também já falei que a gente identificando o sujeito na oração, o restante é o meu predicado. Assim como o sujeito, o predicado também apresenta núcleo, certo? Mas sua classificação não é determinada pela quantidade de núcleos, como no caso do sujeito, certo? O predicado ele pode ser classificado como? Em predicado verbal, né? Quando o núcleo é um verbo, com ideia de ação, certo? Quando o verbo tem um sentido completo, né? Quer precisando de complemento, né? Então, olha só na frase. O médico visitou sua paciente em casa. Então, olha só. Primeiro, eu identifico o quê? O meu verbo, certo? Então, o verbo tá aqui, ó. Visitou. Quem visitou sua paciente em casa? O médico. Então, aqui eu tenho o meu sujeito, certo? O núcleo do sujeito, médico, certinho? Então, olha só. Então, visitou sua paciente em casa, eu tenho o meu predicado, certinho? Tá, aí agora nós vamos ver o núcleo do predicado. Se eu tenho no predicado verbal, né? Quando o núcleo do predicado é o quê? Um verbo. Então, visitou, gente, é o núcleo do predicado. Eu vou colocar NP, núcleo do predicado, certo? E sua paciente é um complemento verbal. Visitou quem? Sua paciente. Então, eu tenho aqui um complemento verbal, certo? Então, eu achei o núcleo do meu predicado, que é visitou, que é um predicado verbal. Então, o núcleo tem que ser o quê, gente? Um verbo. Um outro exemplo também, ó, a roseira floresceu. A roseira floresceu. Quem floresceu? A roseira. Eu tenho aí o meu sujeito, núcleo do sujeito, roseira. Floresceu é o meu predicado. Só que aí, nesse caso, eu tenho um verbo de sentido que completo também, né? Floresceu. Sentido completo, floresceu. Eu sei o que aconteceu, né, com a roseira. Também agora mudando, né, já temos aí para a próxima classificação. Nominal, predicado nominal. Quando o núcleo do predicado for um nome. Nesse nome eu vou ter o quê? Um adjetivo, um substantivo ou um pronome, certo? Então, olha aqui na frase, ó. Minha mãe ficou muito feliz com o presente. Então, vamos achar o sujeito e ver o predicado. E aí, nós vamos ver qual que é o verbo que vai indicar estado aqui. Nós vamos achar o núcleo do predicado e assim vai. Então, olha só. Ficou muito feliz. Qual que é o verbo na frase? Ficou, certo? Então, quem ficou muito feliz com o presente? Minha mãe. Então, eu tenho o meu sujeito. Como núcleo do sujeito, eu tenho mãe, certo? Então, vamos lá. O restante da frase é o meu o quê? Predicado. Ficou muito feliz com o presente. Eu tenho aí o meu predicado. Então, vamos lá. O verbo ficou. É um verbo que indica o quê? Estado, não é isso? Tá. E feliz. Aliás, aí, ó. Ficou muito feliz com o presente. Qual que é o núcleo do meu predicado aqui, gente? O núcleo do meu predicado, nesse caso, não vai ser o verbo. Porque aqui eu tô falando de predicado nominal. Então, o que vai ser o núcleo do meu predicado? Um nome, seja um substantivo, um adjetivo. Então, olha só. Feliz, nesse caso, é o meu núcleo do predicado. Porque feliz seria o quê? Minha mãe está feliz, não é isso? Então, eu tenho o quê? Um adjetivo aí, né? Feliz, ela está feliz. Ou minha mãe ficou bonita, por exemplo, com a maquiagem que ganhou, né?
Então, eu tenho aqui como núcleo do meu predicado, pois eu tenho um nome aqui, não é um verbo, né? O nome pode ser um adjetivo, um substantivo ou até mesmo um pronome. Se tivesse ela aqui, também poderia ser o núcleo do meu predicado, certinho? Então, olha só, já achei aí, né? Eu também tenho um verbo nominal, que é composto por dois núcleos, né? De igual importância. Um nome e um verbo. Olha só o nome da próxima... Exemplo, nome, né? A próxima frase. O médico deixou a sala de cirurgia batido, certo? Então, eu tenho aqui o meu verbo. Quem deixou a sala de cirurgia batido? O médico. Eu tenho aqui o meu sujeito, certo? Então, deixou a sala de cirurgia abatido. Deixou é um verbo, certo? Deixou a sala de cirurgia abatido, eu tenho o meu predicado, certinho? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Abatido eu tenho um nome, certo? Então, se eu tenho um verbo e o meu nome, e um nome, eu tenho o quê? Um predicado verbo nominal. Eu tenho os dois aqui no caso, tá? Então, se eu fosse ler aqui a frase, o exemplo, né? Ficaria assim: o médico deixou a sala de cirurgia abatido, né? Então, o médico deixou a sala de cirurgia e estava abatido, certo? Como eu não tenho o estava abatido aqui, porque se eu for ler, né, é essa a impressão, que ele deixou a sala de cirurgia abatido, porque ele estava abatido, né? Vou colocar aqui, ó, como se tivesse, né? E estava, certo? Então, eu tenho aí um verbo e um nome, né? Então, um verbo nominal. Lá no livro de vocês está assim, ó, outro exemplo de verbo nominal, né? Quando o núcleo é um verbo de ação e o nome se refere ao sujeito. Então, gente, estava é um verbo que de ação. Não o deixou aqui é só para você identificar o sujeito. Então, aqui o estava, né, é um verbo de quê, gente? De ação, né? Então, olha só, lá no livro de vocês, Marília saiu silenciosamente. Então, quem saiu silenciosamente? Marília. Ela praticou uma ação, né, de sair silenciosamente. Silenciosamente é um nome. Então, eu tenho aí o núcleo do meu predicado. E saiu, eu tenho um verbo de ação também como núcleo. Então, eu tenho aí um verbo que nominal, tá bom? Então, agora vamos para a oração. O que é a oração, tia Cris? Eu já falei lá na explicação de alguns conteúdos, que é a ideia que se organiza diante do que, gente? De um verbo, né? Por isso que é importante a gente saber os verbos, identificar o verbo na frase, certo? Então, na oração sempre deve haver o que, gente? Um verbo. Então, já tá aí uma dica importante. Ó, o Brasil é um país com potencial para crescimento. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, turma.